curso Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda. Vídeo aula 12. Roteiro ou método de atendimento. Roteiro de trabalho ou método de atendimento. Vamos estar dividindo com você um roteiro básico de atendimento com apometria. Mas antes de nós começarmos, peço para você, inscreva-se no canal Universalista EAD e ative as notificações. Essa é a maneira mais prática, mais fácil de você ser nosso parceiro no canal e contribuir com a distribuição de conteúdos no YouTube. Se você puder deixar seu like, agradecemos. Tudo gratuito. Vamos lá então. Método de atendimento. Nós estamos na página 68 do livro Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda, que é o livro de referência. Você pode acompanhar o curso pelo livro, pode e deve. Temos uma playlist criada no canal, você pode assistir desde o início. Já temos algumas videoaulas de reforço, inclusive. Deixe suas dúvidas nos comentários que eu estarei interagindo com vocês, tá certo? Vamos lá então. Método de atendimento ou roteiro passo a passo para se trabalhar com apometria. Primeiro eu quero deixar bem claro que é a característica do nosso trabalho no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Então, os médiuns estão sentados à frente do congá, em círculo. Os dirigentes ficam na frente do congá virado de frente para os médios, de costa para o congá, e os médios estão de frente para o congá, em círculo. O consulente senta no meio desse círculo, de frente para o dirigente. Já foi feita a triagem, ele pode ter vindo através de uma indicação nos aconselhamentos espirituais e passes, ou ele pode ter pedido atendimento, preencheu uma ficha, foi feita a triagem. Quando ele entra para sentar ali no círculo, ele já assistiu uma pequena palestra inicial na assistência e já teve um passe coletivo ali na assistência. Então ele vem, senta. Quais são os procedimentos? Lembro que esses procedimentos que eu vou dar esse passo a passo agora é básico, né? Necessariamente não tem que ser assim. A qualquer momento pode haver manifestação de um obsessor. No momento que você abriu o campo, terminou ali o diagnóstico, a preleção inicial com o consulente, a anamnese com o consulente, que você pergunta qual a queixa, você já tem na ficha, mas você pergunta, porque nós, no trabalho apométrico, nós não somos adivinhos, a gente não adivinha o que o consulente tem, e quando ele fala, ele está legitimando o seu conflito, a sua aflição, e está autorizando o seu anjo guardião, o seu ori, o seu espírito, para que os trabalhos sejam feitos. Então, a qualquer momento pode ter uma manifestação de obsessor em um dos médios. A qualquer momento nós podemos cantar um ponto cantado e invocar orixás e linhas de trabalho. Então, isso não é citado no roteiro passo a passo, mas isso pode acontecer a qualquer momento. Nós teremos outras videoaulas que nós falaremos sobre a invocação dos orixás e dos cantos. Então, o consulente está sentado ali. Primeira coisa que nós fazemos no consulente, mesmo ele já assistiu a palestra e teve um passe inicial no salão, um passe coletivo, é um passe individualizado. Um passe dispersivo, de fluidos, já preparando ele para o desdobramento. Tá certo? Isso aí um dos médios pode levantar, dar o passe, esse passe pode ser com todos os médios impondo as mãos. Isso depende daí da característica de cada casa.
Feito isso, o consulente está sentado, abrir os campos. O que significa abrir os campos? Se faz uma contagem inicial, pausada, de pulsos magnéticos, para que o campo vibratório do consulente fique aberto, receptivo ao desdobramento espiritual, que é o próximo passo. Aí se faz uma nova contagem de pulsos magnéticos, induzindo o consulente ao desdobramento espiritual. Os médios já estão desdobrados. Eu estou falando aqui do passo a passo com o consulente. Então, sempre lembrando, né, que ali os trabalhos já foram abertos, os campos de proteção todos feitos, os médios já estão todos desdobrados quando o consulente entra no set terapêutico, entra para ser atendido na frente do Congá. No desdobramento espiritual, o consulente não perde a consciência, não tem catalepsia, nem letargia, nem adormecimento. Pode acontecer levemente um desses sintomas, mas não é para acontecer ele estando com a corrente bem sustentada, bem amparada, no meio da corrente mediúnica. Então, ali a imagem tem um desdobramento, né? Demonstra ali um desdobramento espiritual. Ali tem várias imagens simultâneas, mas é o corpo astral e o dupletério e corpo mental inferior, aquilo que é onde nós mais trabalhamos. São nesses corpos espirituais que nosso método e modelo de trabalho direciona a ação terapêutica da palmetria, os comandos para esses corpos espirituais. O consulente estando desdobrado, o próximo passo, nós vamos rastrear os corpos. O que significa rastrear os corpos? É ver qual o corpo que está enfermo, qual o corpo que está precisando de um complemento energético, está precisando de uma terapia apométrica. Qual é o corpo espiritual? É o dupletério? É o corpo astral? Qual é o nível do dupletério? Mais próximo ao corpo físico, mais próximo ao corpo astral? Qual é a ressonância que isso tem no corpo mental, que geralmente está tudo interligado? Então, rastrear o corpo espiritual e verificar qual é o corpo que está precisando de atendimento. Aí nós vamos para o sexto passo. Se alinha esse corpo espiritual. Então, pode-se começar com uma contagem, como se fosse um segundo desdobramento, fixando nesse corpo espiritual para alinhar ele no eixo corpo físico, etérico, astral, mental. Né? E a partir daí pode-se fazer uma cromoterapia, pode-se fazer uma energização para equilibrar esse corpo espiritual. Geralmente, quando chega nesse estágio, já houve manifestação de espíritos sofredores, que seria, eu digo assim, a primeira camada da cebola. Já houve manifestação, o segundo dirigente está acompanhando isso, está doutrinando esses irmãos, acompanhando, o trabalho já está acontecendo, já pode ter sido cantado pontos cantados, ter chamado os falangeiros de Aruanda, de Umbanda, já pode ter acontecido muitas coisas quando a gente chega até essa parte. Há que se comentar que enquanto estamos trabalhando no consulente, no corpo físico, etérico, astral, ao mesmo tempo tem outras células de trabalho nesse círculo. Pode estar havendo manifestações simultâneas a esse atendimento ao consulente, Pai Velho está se manifestando, o caboclo, o Exu, pode estar se cantando, tudo simultaneamente ao mesmo tempo. Isso não quer dizer indisciplina, com tudo muito organizado, com muito método. O próximo passo, estabelecer se há sintonia no umbral ou com o passado. Então, se há faixa vibratória de sintonia com o umbral inferior ou com o próprio passado do consulente. Aí nós entraríamos já no seu subconsciente ou inconsciente profundo.
Sintonia no umbral pode ser bolsões de espíritos sofredores, vamos falar mais adiante, perdidos no passado, espíritos que se confundem e ficam vivendo no passado. A partir daí, a gente pode fazer uma breve análise do quadro geral do consulente. Já temos um diagnóstico espiritual, além da anamnese inicial da queixa dele, já temos um diagnóstico espiritual. Já temos possibilidade de detectar larvas astrais, processos magísticos, interferências obsessivas. Já temos aí um norte no trabalho. O que vai acontecer? Fazemos um diagnóstico da tela búdica, que é a tela de proteção entre o duplo etéreo e o corpo astral do consulente. Se tiver ruptura, se tiver afrouxamentos nesta tela, ele pode estar tendo interferências do mundo astral no seu campo de percepção. Então nós temos que fortalecer a tela búdica, cromoterapia, energização, canto e depois a prescrição ao término do atendimento. O consulente pode vir a tomar alguns banhos de ervas, de folhas, algum preceito junto à natureza, continuar no passe com o pai velho e com o caboclo para o processo de fechamento, de fortalecimento da tela búdica se concluir. Geralmente o atendimento com apometria, na sequência, tem uma série de recomendações e, de uma maneira geral, o consulente tem que continuar tomando passe nas engiras de caboclo, engiras públicas de caridade, caboclo, pai velho, Exu, enfim. Aí é da característica de cada casa. Implantes e aparelhos parasitas, rastreamento, isso pode estar no duplo etéreo, pode estar inclusive no corpo astral, corpo mental inferior. Se existem esses aparatos tecnológicos, e muito importante, qual é a procedência? Rastrear isso, qual é a procedência? Quem colocou, da onde veio, fazer comando de atração para esse mago, para esse técnico do astral, para ele tirar esse implante e, se possível, aí já desmobilizar, desintegrar essa base, esse laboratório no umbral inferior. Exu tira isso com muita facilidade. São exímios especialistas em retirar esses implantes e aparelhos. Mas esse rastreamento é importante, e aí temos que se utilizar do choque anímico e fluídico com os médiuns através do acoplamento da incorporação para se chegar até esses laboratórios no umbral inferior e se fazer uma reconstrução extrafísica, se desmanchando esses locais, socorrendo espíritos, se tiver algum espírito preso, retido nesses locais. Se não tiver, esses magos técnicos ficam retidos em zonas próprias no astral até ser dado encaminhamento para eles, para onde eles vão. Então há também essa questão da retenção, que isso não nos cabe ao plano espiritual que procede. Campos de magia, principalmente se há magias em vidas pretéritas vibrando no presente, aí seria arquipadia. Se o corpo astral do consulente sofreu iniciações no passado e ainda tem insígnias, símbolos de magia, emblemas de consagrações que estão vibrando no corpo astral, que liga com o processo de iniciação no passado, processos magísticos, e se esse iniciador, esse mago, se ele está desencarnado, está no umbral, está em algum bolsão, confundindo passado com presente, isso tem que ser rastreado, tem que ser desintegrado e desmanchado. Veja que até aqui quantas possibilidades de chamada de canto por orixá por linha de Umbanda. Cada orixá, cada linha,
com as suas especificidades de ação em atendimento, em auxílio a todo esse processo do consulente. 13º passo, verificar as faixas de passado e bolsões. Então, essas faixas de passado são faixas de ressonância do passado que estão interferindo no estado de vigília do consulente através de comandos próprios de contagem. Se entra com a despolarização do estímulo de memória, se fixa um novo painel, né? Se desliga aquele impulso que está no subconsciente atrapalhando, interferindo, bloqueando no estado de vigília do consulente, perturbando-o, embotando-o, e ao mesmo tempo se atrai bolsões de espíritos sofredores, presos ou retidos ou perdidos no umbral, se resgata-os e se encaminha-os. 14º passo, verificar se existe obsessão entre vivos. Digamos que a gente chegou até aqui, não teve obsessor desencarnado, não teve magia do passado, o consulente está com ressonância e não é um desencarnado, mas pode ser um encarnado que está com assédio entre vivos, o encarnado está sendo o obsessor. Muitas vezes esse obsessor encarnado se desdobra durante o sono físico e vai em demanda, vai em ataque contra o consulente. Aí tem que ver o que causou esta cisma entre ambos, porque muitas vezes o consulente hoje que se coloca como vítima foi o algoz do passado. Tentar se despolarizar esse trauma e liberar ambas as partes que sigam o seu atual propósito de vida, assuma a sua personalidade atual, sua estrutura ego-personalidade e sigam as suas vidas normalmente, se desligando um do outro. Às vezes nem se conhecem, se localizam em desdobramento durante o sono físico e o passado se confunde com o presente. Foram amantes, tiveram pactos do passado, ritos de iniciação, traição recíprocas e, enfim, são muitas as possibilidades que imantam as consciências encarnadas em obsessões recíprocas. Isso acontece bastante. Encaminhar entre aspas. O corpo espiritual que está enfermo, que está sendo atendido, ele fica envolvido, né, num campo de força magnético que o coloca em atendimento na ala hospitalar que dá assistência ao grupo. Isso não quer dizer que esse corpo espiritual fique fora do eixo da coluna espinal, né? Da coluna vertebral, corpo físico, etérico, astral. Ele fica acoplado perfeitamente, mas esse corpo espiritual ele fica em atendimento por um determinado período. Residência do consulente, importante fazer um rastreamento, uma atração, verificar o que tem lá. Tem aparelhos, tem campos magísticos, tem obsessores morando junto à residência na contraparte astral, atrair, limpar a residência, encaminhar esses espíritos. Por vezes, dependendo do processo do consulente, do seu merecimento, um caravaneiro de Ogum, falangeiro de Ogum ou de Exu, fica a postos na casa do consulente durante um tempo para protegê-lo até que ele se fortaleça em casos de processos obsessivos e de magia do passado mais intensos que estão enfraquecendo o consulente e embotando o seu discernimento. Então, o falangeiro espiritual fica a postos na residência do consulente. Qualquer anomalia, qualquer imprevisto, qualquer novo assédio, se venha acontecer, ele já aciona a falange, a legião, e o plano espiritual fica assistindo esse consulente. Nesse meio tempo ele fica tomando passe, fica nos aconselhamentos. Um aspecto meio complicado no atendimento à residência, envolve família, é quando existe desunião na família.
um não apoia o outro, ou tem conflitos religiosos, não aceitam a escolha de um de outro. Então, nesse aspecto da constelação familiar, fica mais difícil o atendimento quando o consulente não rompe com suas peias de apego. Ele é subserviente, precisa de aprovação do esposo, da esposa, ou de filhos ou de parentes mais próximos. Aí é mais difícil cortar esses laços de assédio entre vivos, de obsessões entre vivos, relações tóxicas no meio da família. Então, por vezes, há que se atender a todos isso que a gente não faz na apometria, porque se o consulente ou outro envolvido não autorizar, nós não fazemos nenhum comando para abrir campo ou desdobrar parentes em atendimento da constelação familiar sem que o mesmo autorize. Isso é uma invasão no campo vibratório do outro, é um desrespeito do seu livre-arbítrio, isso nós não fazemos. Todo o nosso trabalho é com algô, com axé e com a aprovação de Xangô e sua justiça. Tá certo? Feito isso, nós chegamos no 17º passo, né? Veja vocês quanta coisa foi tratada, corpos espirituais, obsessores, magia do passado, ressonância de vidas passadas, obsessão entre vivos, fomos na residência do consulente, já fortalecemos seus corpos espirituais. Chega o momento daí de alinhar, fortalecer os chakras. Os chakras já estão limpos, não tem interferência obsessiva, não tem interferência de aparelhos parasitas, então entra no processo de cromoterapia, energização dos chakras, que também pode se cantar por orixá, dependendo da necessidade do consulente. Lembro que os chakras, desde da base da coluna vertebral, Muladhara Chakra, que é o mais lá na ponta do cóccix, entre o ânus e o órgão genital, Muladhara Chakra. Depois nós temos Vadhisthana, que é na base do cóccix. Desde esses dois chakras básicos até o topo da cabeça, cada chakra vibra num elemento: terra, água, fogo, ar e éter, e cada elemento está ligado a um orixá, a um atributo de orixá, um ou mais orixá, e por correspondência aos órgãos físicos etéricos. Então tem uma medicina metafísica que nos relaciona tanto à antiga medicina Ayurveda como à medicina tradicional aborígene da religião Yorubá, onde os velhos babalaôs detectavam essas fadigas, essas falências, essas descontinuidades de axé, determinadas regiões do corpo que tem ligação com chakra, com elemento, e a partir do orixá e se entra com a terapia. Isso aí tudo no alinhamento do chakra pode ser rastreado. Quem tem esta visão mais abrangente da terapêutica de Umbanda, com a questão dos orixás e correspondências com os órgãos e quebra de fluxo de prana ou axé ao longo da coluna vertebral e enfraquecimento dos órgãos, aí pode entrar na prescrição de uma continuidade de atendimento ao consulente com um preceito. Ele pode vir a fazer um preceito por um determinado orixá junto à natureza, repor algum elemento através de uma oferenda para que esse fluxo, essa quebra de axé, de prana interno, através dos seus nadis, que está repercutindo num processo de doença, isso seja restabelecido, fortalecido. Quanta coisa, meus irmãos, quanta coisa no atendimento apométrico. Estamos falando de um atendimento. Recomendações gerais para o consulente, aí eu já falei sobre isso, né? Continuidade em palestra, passes, magnetismo, um preceito individualizado, acabei de falar nisso aí. Aí cada caso é cada caso, cada casa vai ter a sua terapêutica, a sua tradição, os seus recursos para o consulente se fortalecer. Não é incomum se indicar psicoterapia, uma continuidade de um apoio de um profissional, né, psicólogo,
médico que trabalha com psicoterapia para auxiliar o consulente no seu processo de autoconhecimento. Meditação, yoga, voltar-se para a sua espiritualidade, independente de conotação religiosa. Ele pode escolher uma religião, seguir um caminho. A apometria, assim como a Umbanda, não é proselitista, não faz exigência de adesão a um sistema religioso, e aí é da escolha do consulente. Fechamos os campos vibratórios e acoplamos os comandos finais de acoplamento dos corpos espirituais do consulente no eixo cérebro espinal. Ao longo da coluna vertebral, os corpos têm que ficar limpos e perfeitamente acoplados. E por último, o encerramento do trabalho. Se o consulente foi o último consulente, aí temos um procedimento de encerramento, de descarga com cantos por orixá. Nós usamos elementos, usamos água, usamos fogo. Esses elementos são descarregados no final, levados, né, para fora do terreiro, e podemos cantar por orixá ou para a linha de trabalho necessário. Geralmente se canta para Exu, para Iemonjá, para água, podemos cantar para Nanã, para Ogum, aí depende do momento, da situação, da sensibilidade, da energia que está vibrando naquele momento. Se o consulente não é o último, se limpa os campos vibratórios, né? Podemos invocar as salamandras, as ondinas, o ar, o terra, o fogo e a água, se canta um ponto de limpeza, se harmoniza, se refaz as contagens de desdobramento do corpo mediúnico, e o próximo consulente entra. Aí começamos tudo de novo, aquele passo a passo que eu falei lá desde o número 1, que vamos relembrando: fechar e acoplar, recomendações, alinhar os chakras, residência, hospital no astral, obsessões entre vivos, tudo isso nós falamos, faixas do passado e bolsões, campos de magia, implantes e aparelhos, diagnóstico da tela búdica, análise, né, 8 e 9 ali, sintonia no umbral ou passado, alinhamento dos corpos espirituais, rastrear os corpos, fazendo um diagnóstico de qual corpo está necessitando mais de atendimento, desdobramento do consulente, abrindo os campos do consulente, passe de limpeza inicial. A qualquer momento, em qualquer dessas etapas, qualquer fase do roteiro, pode haver manifestação do obsessor, e a qualquer momento podemos cantar canto e invocação dos orixás e linhas de trabalho. Curso Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda. Roteiro de atendimento ou método de atendimento, aula 12. Já temos uma playlist criada, página 68, capítulo 4 do livro Apometria, os Orixás e as linhas de Umbanda. Nosso muito obrigado pelo seu apoio aqui, o canal Universalista EAD. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Estamos interagindo e respondendo a todos. Meu muito, muito obrigado. Muito axé. Até a nossa próxima videoaula.